A meu ver, a doutrina da morte é fácil de ser entendida e difícil de ser aceita. Você vai dizer, pastor, mas por que o senhor está começando o vídeo de hoje falando sobre a morte? É porque vamos estudar algumas palavras em Gênesis e que ajudam a entender as doutrinas e as profecias que vêm na sequência bíblica. A lição desta semana tem o título O Fundamento de Gênesis. E sejam bem-vindos todos os alunos e professores da lição da Escola Sabatina para o estudo desta semana, cujo verso para memorizar está em São João 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, conforme eu já mencionei, na lição desta semana, vamos estudar algumas palavras mais especificamente para nos ajudar também a entender qual princípio existe para interpretar a profecia, certo? Então, vamos estudar a primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra cordeiro na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra morte na Bíblia. Alguns chamam esse processo de estudar as primeiras menções de algum tema para entender melhor, chamam de a lei da primeira menção, né? Então, vamos pensar o seguinte: para você entender melhor uma profecia que está lá no Apocalipse, para você entender melhor uma doutrina que está no Novo Testamento, seria importante que você procurasse a menção que é feita no Novo Testamento, a menção inicial, por exemplo, se ela está lá em Gênesis, tem sempre está lá. A lição desta semana tratamos de palavras que aparecem pela primeira vez em Gênesis e tem o uso doutrinário. Algumas outras não estão ali relacionadas à doutrina. Então, quando você estuda o tema que está no Novo Testamento, ele fica melhor compreendido quando você encontra o texto, né, a intertextualidade no Novo Testamento, o primeiro texto, onde se originou aquele assunto, né? E quando você lê o primeiro texto, por outro lado, e você vai lendo outros textos que tratam daquele tema inicial, isso também amplia a compreensão do assunto. Então fica aí uma dica, você que é estudioso da Bíblia, você quer entender cada vez mais, além de você ler o verso no seu contexto ali daquele livro que está nos demais livros no Novo Testamento, né? Você precisa também buscar lá o texto origem, o texto fonte daquela informação, daquele conhecimento. Você que gosta de ler as cartas do apóstolo Paulo, você já percebeu quantas citações Paulo faz, por exemplo, em Romanos, quando ele está falando da justificação pela fé, quantas vezes ele se volta para textos do Antigo Testamento para explicar o que significa a salvação em Cristo Jesus, certo? Então vamos pensar aqui em outros dois aspectos. Primeiro, há uma unidade na diversidade bíblica, ou seja, durante 1600 anos a Bíblia foi escrita, certo? De Gênesis a Apocalipse, de Moisés até João. Então são diversos autores ao longo do tempo. Há uma diversidade de autores, mas há uma unidade doutrinária pela inspiração divina. Assim como Deus inspirou Moisés para escrever o livro de Gênesis de forma fidedigna desde a criação do mundo, Deus também inspirou João para escrever o livro do Apocalipse. Há uma unidade de pensamento divino na diversidade de autores. Você tem pessoas muito esclarecidas, muito cultas, como Paulo, e você tem autores bíblicos muito simples, como Amós. Cada um no seu linguajar, na sua característica, mas vai descrevendo aquilo que Deus quer a respeito do plano da salvação. O outro ponto que temos que destacar, então, é o fato de que os princípios divinos, as informações que tem ali morais na Bíblia, das intenções divinas, né, no que tange, vou repetir, a salvação do ser humano, isto quer dizer que Deus não muda. O que Deus coloca em Gênesis de informação, ele amplia no Apocalipse, mas ele não muda o que ele ensinou desde o começo. Vamos pensar nesse aspecto aí. Então você tem Isaías 40, versos 7 e 8, onde lá fala seca-se a erva, né? Mas o complemento diz assim, mas a palavra do Senhor
permanece para sempre. Se você vai a Malaquias 3, verso 6, diz, eu, Senhor, não mudo. Se você vai a Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então, porque Deus não muda, porque os seus ensinamentos não mudam, porque sua doutrina não muda, porque o seu caráter não muda, então há uma relação de unidade do Gênesis ao Apocalipse. Os autores não se contradizem, eles se complementam. Vamos então estudar a primeira palavra desta semana ali, que aparece na lição, a palavra amor. A primeira vez que aparece a palavra amor está em Gênesis 22, quando Deus fala para Abraão, toma o teu filho, teu único filho, e aride aí, o filho da promessa, a quem amas, e oferece em holocausto lá na terra de Moriá, né? Veja, você lê esse texto ali, você tem a noção de Abraão demonstrando o seu amor a Deus. Ele tem amor pelo seu filho, mas o amor a Deus suplanta o seu amor para com o seu filho. Se você vai ao Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, você tem a primeira menção da palavra amor. E você tem também alguém enviando o seu filho para o sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Abraão, ao levar o seu filho na terra de Moriá para oferecer como sacrifício, ele está sendo, de uma certa forma, uma ilustração, um simbolismo daquilo que Deus fez ao enviar seu filho para morrer na cruz do Calvário. Então, Abraão está percebendo o evangelho de Deus ao oferecer o seu filho para morrer lá no Monte Moriá. Jesus falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, veja como há um simbolismo ali muito claro entre o amor de Abraão ao entregar o seu filho e o amor de Deus ao entregar o seu filho para morrer na cruz. Agora, vejam também uma outra relação que tem que ver com morte aí. Quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho, para ele, o seu filho já estava morto, né? E em Hebreus capítulo 11 diz que Abraão acreditava que até dos mortos Deus poderia ressuscitar Isaque, para cumprir a promessa que Deus havia feito para ele, a promessa, a vinda do descendente. E aí eu quero ler com você o que está em Gálatas 3, verso 16, não está na lição, mas eu gostaria de ler com você. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas promessas, não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo, Paulo pontua. Gênesis 12, verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz uma promessa de que o povo, os descendentes de Abraão, iriam viver um cativeiro, mas depois voltariam para a terra de Canaã. Você tem então, assim, por meio de Isaac, aquela promessa de uma bênção para o seu povo, mas quando você olha para o descendente, isto avança para além do Isaac, vai para o descendente do próprio Isaac, vai ao próprio Jesus, por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas no contexto aqui nós temos então a realidade de Abraão fazendo o bem e repercutindo para a humanidade, né? No que ele vive a realidade do sacrifício do seu filho de forma simbólica, representando também Deus sacrificando o seu filho Jesus para salvar a humanidade. Agora nós vamos avançar para a primeira vez que aparece a palavra cordeiro na Bíblia. E aqui eu vou chamar a sua atenção, porque nós vamos levar um pouquinho mais de tempo esmiuçando esse assunto aqui. E também em Gênesis capítulo 22, que aparece a palavra cordeiro. Porque Isaac vai perguntar para o seu pai, onde está o cordeiro? Veja, tudo preparado ali, o local do sacrifício. E Isaac não está percebendo que ele seria o sacrifício. E ele fala para o pai, pai, onde está o cordeiro? E o pai fala para ele, Deus proverá. E depois, quando Deus fala assim, olha, eu sei que você me ama, porque você está oferecendo o seu único filho, eis ali o sacrifício. E o que ele vê é um carneiro e não um cordeiro. E aí é uma relação com o cerimonialismo, né? Alguns autores veem aí o carneiro como uma representação que tem que ver com Daniel capítulo 8, aquela visão do bode e do carneiro. Vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto aqui, mas a princípio vamos ficar nesse aspecto.
aparece a palavra cordeiro pela primeira vez em Gênesis capítulo 22. Esse assunto vai ser desenvolvido. O assunto do cordeiro vai ser desenvolvido. Né? Então, por exemplo, quando você chega em Êxodo 12, o segundo livro da Bíblia, quando você tem a libertação do povo de Israel do Egito, você tem a menção do cordeiro. E você tem relacionado à Páscoa. E depois Paulo vai dizer que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja como o assunto vai se ampliando, o assunto do cordeiro, né? Mas você tem, então, a ampliação no que você tem inicialmente em Gênesis, no sacrifício lá de Isaac, depois você tem a Páscoa em Êxodo, e se você for Apocalipse capítulo 5, dos versos 5 a 10, você também vai ter uma menção do cordeiro. Vamos ficar um pouquinho nesse pensamento de Apocalipse capítulo 5, para você ver como que Gênesis se relaciona com Apocalipse, escrito aí 1.600 anos depois. Então vamos pensar. Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, João tem uma visão do trono de Deus. No capítulo 4 ele vai mencionar Deus como Criador. No capítulo 5 ele vai mencionar Deus, Cristo Jesus, como Salvador. Você tem a menção também dos 7 Espíritos de Deus. Então, nesses 2 capítulos, você tem, então, a divindade sendo apresentada aí no capítulo 4 e no capítulo 5, as 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o que nós precisamos pensar aqui tem que ver com a palavra cordeiro. Então, João vê um livro selado com 7 selos e ele não encontra ninguém digno de abrir aquele livro e ele começa a lamentar, começa a chorar e talvez aquele livro estivesse relacionado com o destino da humanidade e aí, então é mencionado que é o leão da tribo de Judá, que tem autoridade para abrir aquele livro, abrir aqueles selos do livro em si, e ele então se volta para olhar o leão, e o que ele vê é um cordeiro como tendo sido morto. Então, a expressão leão aí da tribo de Judá, você sabe que Jacó abençoa seus filhos pouco antes da sua morte, e ele menciona para Judá, ele faz uma relação com o leão. Os reis em Israel vinham da tribo de Judá. Então, essa menção do leão, é daquele conquistador, do rei, todo-poderoso. Então, quando fala do leão da tribo de Judá, João, ao contemplar, ao imaginar que ele vai contemplar um leão, é aquele que tem autoridade para abrir o livro, o que ele vê é a manifestação de como a autoridade é dada para aquela pessoa, e o que ele vê que um cordeiro como que sido morto, né? Um cordeiro com seu sangue derramado. E então você tem aí a maneira como é conquistado o direito de abrir aquele livro com 7 selos é por meio da morte do cordeiro, pelo derramamento de sangue, como diz em Apocalipse 1, verso 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que está sendo mencionado ali, o cordeiro, na verdade, tem que ver com Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é porque ele é poderoso, ele é rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Mas ele, mais do que rei, ele também é salvador. E ele, então, com seu sangue derramado, tem autoridade para abrir o livro. Mas você pode ampliar ainda mais esse assunto do cordeiro, mesmo em Apocalipse. Porque se você vai a Apocalipse 12, verso 11, lá vai mencionar, eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Veja como o assunto é ampliado. Essa vitória de Jesus também é a vitória do seu povo que crê no seu sacrifício, né? E você vai então a São João 1, verso 29. Veja, Isaac pergunta, onde está o cordeiro? Então a resposta de quem é o cordeiro e onde ele está é narrado ao longo da sequência dos próximos livros da Bíblia, das vezes em que esse assunto é tratado. Em São João 1, verso 29, talvez você tenha a declaração mais explícita, mais clara de onde está o cordeiro, quem é o cordeiro, né? Falando simbolicamente aí. João fala, e é o verso para memorizar dessa semana, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala isso quando ele vê o Senhor Jesus, né? Isso é o que está explícito, você pode pensar também de forma implícita. Gênesis 3, verso 15, fala da promessa feita para da vinda do filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, e eu quero para você rapidamente tratar desse assunto. Veja, indiretamente você tem menções do cordeiro também em Gênesis. Gênesis 3, verso 7 fala
que Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, mas em Gênesis 3, verso 21, diz que o Senhor fez túnicas de peles para Adão e Eva. Veja que interessante esse aspecto aí. Por que túnicas de couro ou de pele? Né? Tanto faz uma palavra como outra em português para a palavra que está lá em hebraico em Gênesis. Por que Deus coloca vestes de pele em Adão e Eva? Porque no dia que vocês comerem do fruto, se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. E naquele dia houve morte, mas não foi de Adão e Eva, houve morte de um cordeiro. Se você estudar a história de Caim e Abel, você também vai ter algo interessante. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, verso 4, fala que Abel ofereceu a gordura dos animais. Né? Em Números 18, verso 17, menciona lá a gordura do cordeiro, entre os animais que poderiam ser oferecidos em sacrifício. Olha que impressionante isso daí. Então, na questão de Deus prover vestimentas de couro para Adão e Eva, a questão de Abel trazer sacrifício de animais, aí você pode ver, então, indiretamente, o cordeiro. E Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não aceita o de Caim. Certo? Muito bem, alguns autores, então, veem nessa questão do carneiro, que é demonstrado para sacrifício, lá no caso de Abraão, Isaac ali, com uma menção, então, né, de Daniel capítulo 8, lá do bode do cordeiro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou me ater ao carneiro, eu vou me ater ao cordeiro. Porque em Daniel capítulo 8, verso 11, diz assim: E engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. Embora o carneiro também esteja relacionado com o sistema sacrificial, quando fala do contínuo sacrifício, você vai a Êxodo 29, verso 38, lá diz assim: Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então, Êxodo 29, versos 38 e 39. Então, o contínuo sacrifício, o cordeiro oferecido às 9 da manhã e o cordeiro oferecido às 3 da tarde. Então, veja como isso está relacionado com o plano da salvação, a tipificação do sacrifício de Cristo, e você entra na profecia de Daniel 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs do santuário será purificado. Então, veja como que o assunto do cordeiro, ele é ampliado. Eu estou relacionando aqui cordeiro com o contínuo sacrifício, o sacrifício de Cristo na cruz e a maneira como, de certa forma, pela profecia, a menção do desmerecimento daquilo que Cristo fez. Tá bem? Vamos avançar um pouco mais, então, na lição lidando com a morte. Lembra que eu falei para vocês que a doutrina da morte ela é fácil de ser entendida e difícil de ser aceita? Vamos pensar aqui em alguns textos que aparecem. Então, você tem que inicialmente ler o texto de Gênesis, né? O texto de Gênesis diz assim: olha, o dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. Gênesis 2, 15 a 17. Você pode avançar um pouquinho mais e ler também Gênesis 4, 8 a 15, que Caim mata Abel. Né? E depois você tem a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 15 a 19, onde fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Apocalipse 1, verso 18, quando há aquela visão que João tem de Jesus glorificado, então Jesus disse: olha, eu vivo, estive morto, e eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, algumas traduções em português está a palavra inferno, a palavra aí é a palavra Hades, que quer dizer sepultura, né? Então, às vezes, na Bíblia, a palavra inferno tem que ver com o lugar que queima, tem que ver com o juízo final, e aí a tradução para inferno vem da palavra Geena, né? Mas muitas vezes a palavra inferno, que está em português inferno, mas na verdade é a tradução da palavra Hades, que simplesmente quer dizer sepultura, equivalente em hebraico à palavra Sheol, tá certo? Então, a primeira menção da morte é feita, da palavra morte é feita em Gênesis, quando Deus fala: olha,
Se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer, então vocês não comam dele. E depois você tem a menção de Caim matando Abel, certo? Muito bem, então vamos pensar assim sobre a morte um pouquinho aí. Vejam, há aqueles que ensinam que a morte é a continuidade da vida. No sétimo céu, um outro ser, indo para purgatório, ou falando da ressurreição do corpo, porque o espírito continua indo para o céu. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia tem só um ensinamento sobre a morte. Morte é um estado de inconsciência. Já tratamos disto várias vezes ao longo dessas lições da escola sabatina. Jesus falou, Lázaro está morto, e comparou a morte de Lázaro a um sono. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo fala da ressurreição dos justos, da primeira ressurreição, várias vezes ele menciona que as pessoas estão dormindo. Se você ler esse texto da primeira carta aos Coríntios 15, você vai ver que ali Paulo também vai alternar a expressão dos que dormiram em Cristo, a ressurreição deles. Então, assim, os adventistas do sétimo dia ensinam claramente que a morte é um estado de inconsciência. Há também uma outra denominação que ensina, mas eu não quero entrar nesse aspecto. A doutrina bíblica é uma só. Veja, se a morte é o oposto da vida, como uma pessoa pode continuar viva se o salário do pecado é a morte? Romanos 6, verso 23. Morte não pode ser a continuidade da vida. Porque no princípio bíblico, Deus falou para Adão, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Se vocês pecarem, vocês vão ficar separados de mim. Separados de mim não há vida, porque Deus é a fonte de vida. Então, morte é justamente o contrário, é o oposto de vida. Por que eu falo que a doutrina da morte é fácil de entender? Eu não falo para você apenas o sentido do contexto bíblico. Eu falo para você, como um pastor, que quantas e quantas vezes ao longo desses 40 anos eu estive oficiando cerimônia fúnebre. Quantas vezes eu olhei para o rosto pálido de alguém colocado em um ataúde, inerte, sem respiração, sem manifestar nenhum pensamento, sem manifestar sentimento. A morte é exatamente aquilo que você está vendo em um ataúde. Não é diferente daquilo ali. A pessoa não reage, não respira, não pensa, não fala, não sente. Isso que diz Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Pastor, o senhor poderia ilustrar então a morte? Não vamos ilustrar. Deus fez o homem do barro, soprou nele o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Nefesh Kaiá. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. O que acontece quando o homem morre? Eclesiastes capítulo 12. Sai-lhes o espírito. O espírito vai para Deus que o deu. E o pó e o corpo, né, volta para o pó. O pó volta para a terra, melhor mencionando. O pó volta para a terra. Então, o que é a vida? A vida é a junção do barro mais o fôlego de vida. Então, se tornou alma. O que é a morte? É a desconexão do corpo com o fôlego de vida, que volta para Deus, estado de inconsciência. Vou falar uma coisa que talvez seja muito difícil para você aceitar. O que é a morte? A morte é voltarmos a ser o que éramos antes de ter nascido. Claro que depois haverá uma ressurreição dos justos para a vida eterna, dos injustos para a condenação eterna. Mas a morte é um estado de inconsciência. Então, a Bíblia vai esmiuçar essa questão da morte. Adão e Eva pecaram, morreram. Caim, em inveja, matou seu irmão. Que solução Deus teve para a morte? A morte do seu próprio filho, a morte vicária de Jesus. Vamos então para a última parte, a serpente. Nitidamente você vai ler em Gênesis, né, capítulo 3, verso 1 a 5, que a serpente tenta Eva, né? E Apocalipse 12, versos 1 a 9, aí você tem aí a menção de que
no verso 9, quando fala do dragão, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Aí João vai fazer uma referência daquele que engana as pessoas nesse mundo. Aí você vai ler Apocalipse 13, versos 2 e 3, desse dragão que deu autoridade para a besta e que a terra toda se maravilha com o que a besta está ensinando, está falando, né? Então você tem essa menção de que esse dragão que vai dar a sua autoridade para a besta, esse dragão é Satanás, ele é chamado também de antiga serpente. Então você vai lá para Gênesis e você vê que aquela serpente, na verdade, que tenta Eva a comer do fruto, na verdade é o diabo que está ali. É o dragão que está ali. O dragão que com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então, o dragão que, Lúcifer, né, aquele que enganou os anjos no céu e foi lançado para esta terra, né, então é o dragão que está no céu, o Lúcifer, quando ainda não caiu, que engana no céu, que é lançado para essa terra, que engana a Eva, que vai levar o fruto para o seu marido. Então, vejam, a menção aí é da serpente. Então, a serpente na Bíblia tem o significado de Satanás. Sempre. Nem sempre. Aí vai o detalhe de como estudar a profecia. Por exemplo, se você ler São João 3, verso 14, pertinho daquele verso 3,16 que Deus amou o mundo, né? Lá fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus também seria levantado. Jesus está mencionando isso para Nicodemos. E se você ler Números 21, verso 8, lá vai dizer também que a respeito das serpentes que eram levantadas, aquela serpente que foi levantada, né, de cobre, o tempo está se esgotando. Então, então tem que terminar esse tema aqui. A serpente de cobre que é levantada e as pessoas olham, e mesmo sendo ofendidas por serpentes no deserto, quando olham para aquela serpente, então elas são curadas. Neste caso, serpente representa Jesus, a serpente levantada. Assim, por exemplo, como o fermento é símbolo de pecado na Bíblia, né? Mas também você tem a parábola de Jesus que fala que a mulher colocou um pouquinho de fermento na massa e levedou. E aí, no caso, o fermento tem que ver com o desenvolvimento do reino de Deus neste mundo, tá certo? Mas, basicamente, seguindo a linha de entendimento da profecia, quando é aplicada a palavra serpente para o dragão, então você vai entender que a serpente lá em Gênesis, na verdade, foi usada pelo diabo para dizer para a mulher, certamente não morrereis. E veja, quando nós entramos nessa doutrina da morte, e se nós não ensinarmos o que a Bíblia ensina de que a morte é um estado de inconsciência, nós temos que ter a preocupação de que talvez nós estejamos retumbando aquilo que a serpente falou. Não morrereis. Olha, você pecou, tal, mas você ainda vai continuar vivo, porque você vai continuar em outro ser, você vai para o sétimo céu, você vai deixar o seu corpo e vai para o céu, para o inferno, sabe? Bom, estudamos essa semana sobre as primeiras palavras aqui em Gênesis, né? O fundamento de Gênesis. Então, o texto que está no início ajuda a entender o texto que estão lá no final da Bíblia. Textos que estão no final da Bíblia ampliam o entendimento do texto inicial colocado nas Escrituras Sagradas. Que Deus nos ajude a entender a Bíblia dentro da sua realidade, do seu contexto, desse fio de unidade pelo Espírito de Deus, inspirando os profetas a escreverem deste Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que as suas doutrinas imutáveis são estabelecidas como uma rocha para fundamento do seu povo, aliás, a rocha que é Jesus. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, de nos aprofundar no conhecimento de quem o Senhor é e o que o Senhor fez e faz por nós a cada dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entregar nossa vida completamente em Tuas mãos. Perdoa-nos, salva-nos, ajuda-nos, socorre quem está neste dia pedindo uma bênção para Ti. O Senhor sabe que cada um de nós precisa. Está em Tuas mãos a resposta, fazer a Tua vontade em nossa vida acima de tudo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.